Hoje é o dia de lermos Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Glória a Deus. Este capítulo vai tratar acerca de dois personagens, claro, malignos. Dois personagens malignos que sempre existiram, sempre atuaram no mundo em concordância com o príncipe desse mundo, o pai da mentira, mas que nos 7 anos da grande tribulação terão uma maior influência sobre a humanidade. Então, entenda bem, esses dois personagens não vão aparecer e agir apenas nos 7 anos da grande tribulação. Eles estão agindo o tempo inteiro no mundo, juntamente com o diabo, para fazer aquilo que está descrito pelo apóstolo João em 1 João 5,19, onde ele disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jazer no maligno representa o mundo escravo, a humanidade escrava de Satanás e debaixo aí das ações malignas do diabo. E o diabo, para as suas ações malignas, ele tem um exército que representa uma terça parte dos anjos, como foi visto no capítulo 12, Satanás representado pelo dragão, que com a sua cauda derrubou uma terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu representam uma terça parte dos anjos que o diabo, quando ainda era um anjo lá no céu, conseguiu contaminar para o seu lado, contaminar com o pecado. Esses anjos, criados em estado de santidade, se transformaram em demônios e, juntamente com o seu líder, Satanás, foram expulsos do céu, como nós vimos em Apocalipse capítulo 12. É claro que para fazer com que as suas maldades se estabeleçam no mundo, na humanidade escrava, e o que dá à humanidade o status de escrava do diabo, os homens serem escravos do diabo, é o pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E, portanto, se não se sujeitaram a Deus, automaticamente se sujeitaram ao diabo. O homem foi criado em estado de sujeição. Por isso, de qualquer maneira, o homem sempre está sujeito. Ou ele está sujeito a Deus, para a glória, para a salvação, para o bem, ou ele está sujeito a Satanás, debaixo do império das trevas, debaixo do domínio do diabo. Não existe um outro lugar para nenhum homem estar. Não existe outro status espiritual para o homem. Ou o status espiritual dele é de sujeição a Deus, ou se não, o status espiritual dele é de sujeição ao diabo, e o diabo faz dele, como diz aí no popular, gato e sapato. Por isso o mundo inteiro, o mundo ali significa a humanidade inteira jaz no maligno. E o diabo tem as suas artimanhas, ele usa todos os demônios que caíram
com ele, tá? E usa também todos os ímpios que são seus escravos pela sua natureza pecaminosa, adâmica, da qual esses ímpios não se converteram, ou melhor dizendo, não foram convertidos a Cristo Jesus. O diabo então usa para escravizar a própria humanidade, usa demônios que estão a seu dispor e usa ímpios que também estão a seu dispor, são escravos, servos de Satanás. No meio dessas obras do diabo, ele levanta duas entidades demoníacas, que aqui no capítulo 13 de Apocalipse são denominadas de duas bestas. A palavra bestas não é aquele no sentido de que, que gente besta, né? É naquele sentido de, seres terríveis, tá? Seres monstruosos, seres terríveis, seres realmente malignos. Por isso recebe esse apelido carinhoso aí de bestas, ok? Essas duas bestas apocalípticas aqui do capítulo 13, uma delas é o anticristo, é a primeira besta é o anticristo, e a segunda besta é o falso profeta. O anticristo e o falso profeta estão sempre em ação no mundo, o tempo todo. Mas a ação deles vai aumentar ainda mais quando chegarem os 7 anos da grande tribulação. Ok? Antes de ver aqui em Apocalipse 13 qual é a ação deles dentro da grande tribulação, vamos ver um pouco a ação deles no mundo o tempo todo. Como age o espírito do anticristo o tempo todo no mundo? Colocando as pessoas contra Cristo. Anticristo significa contra Cristo. Isso que significa anticristo, contra Cristo. O espírito do anticristo age na humanidade o tempo todo, colocando os homens pecadores contra Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus, por isso que em Hebreus 4:12 está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva por quê? Viva porque é uma pessoa, o Filho de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus viva e eficaz. Como age o espírito do anticristo? Colocando as pessoas contra a sua palavra, contra a sua verdade. Na sua experiência de conhecer pessoas aí no mundo, as pessoas que você conhece no mundo, que não são convertidas, elas são pessoas assim que são apaixonadas em Bíblia? O que elas acham de Bíblia? Canseira, isso é palavra de homens, não querem saber de Bíblia, Bíblia está ultrapassada, não é isso? Todas essas ideias contra a palavra de Deus é o espírito do anticristo agindo nos ímpios. O espírito do anticristo, que é diabólico, que é satânico, que é obra de Satanás, age nos ímpios, fazendo com que eles sejam anticristãos, antibíblicos, anti-evangélicos, tenham aversão à palavra de Deus, não gostem dela de jeito nenhum. É assim que age
o espírito do anticristo no mundo, e essa é uma das razões pelas quais o mundo inteiro jaz no maligno, porque essas pessoas odeiam a Bíblia, odeiam a palavra de Deus, odeiam a verdade e, portanto, odeiam a Cristo. Ao mesmo tempo das ações do espírito do anticristo que age no meio de toda a humanidade o tempo todo, colocando os homens contra Cristo, de várias maneiras, também existe no meio das entidades diabólicas o espírito do falso profeta. Como age o espírito do falso profeta? O espírito do falso profeta age em toda a história da humanidade, criando heresias, inventando doutrinas mentirosas, mas que esse espírito do falso profeta faz as pessoas acreditarem que essas mentiras não são mentiras, são verdade. O diabo é, como pai da mentira, ele é profissional, experiente em enganar. Toda religiosidade enganosa no mundo inteiro é a ação do espírito maligno do falso profeta. Olha como eles trabalham em conjunto. O espírito do anticristo é para colocar as pessoas contra Cristo, contra a verdade. Muito bem, conseguiu. O anticristo coloca as pessoas contra a verdade. E o falso profeta entra, completando do outro lado essa obra maligna, fazendo-as acreditar em alguma espécie de religiosidade, e elas se firmarem nessa religiosidade aí, achando que então por essa religiosidade estão salvas. É o falso profeta. Uma das obras do falso profeta chama-se, vocês já ouviram essa, vou dizer porque vocês já ouviram essa palavra, chama-se ecumenismo. Já ouviu essa palavra, ecumenismo? Ecumenismo é uma das obras do falso profeta, porque o ecumenismo é a pregação da união das religiões, união das crenças, que todos podem estar juntos, porque Deus é um só. Ainda falam assim: Deus é um só, todo mundo é filho de Deus, então toda religião é boa. Então as religiões têm mais é que se unirem, porque se as religiões se unirem, o mundo ficará melhor. Isso é ecumenismo. Esse é trabalho do falso profeta, do espírito do falso profeta. O diabo é diabólico, né? É assim que ele age, sempre no mundo todo. Só que na grande tribulação, quando chegar a grande tribulação, essas duas entidades estarão com a maior potência de toda a força que elas jamais imaginaram ter. O anticristo estará tão poderoso na grande tribulação que ele vai se encarnar na figura de um homem para imitar Cristo, que também foi, sendo Deus, encarnado em figura humana. Dessas duas bestas, o anticristo será um homem aí que vai surgir dentro da grande tribulação. Tá? Um homem descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Depois você lê lá, tá? O homem da iniquidade, o homem iníquo que vai se manifestar aí dentro da grande tribulação.
O falso profeta não será como o anticristo. Não vai ter um homem, tá? Não será um homem se dizendo profeta, que esse aí então será o falso profeta. Não. O único das duas entidades que será encarnado será o anticristo. Mas o falso profeta não. O falso profeta continuará como sempre esteve. Ele é uma entidade enganando os homens com os falsos sensos religiosos, falsas doutrinas religiosas que envolvem doutrinas cristãs, né? Pseudo-cristãs ou não cristãs, que não tenham cunho cristão. Mas é religião que faz o bem para todo mundo. E nessa máscara de fazer o bem, faz todo mundo pensar que é de Deus, quando na verdade é do diabo. Essas duas entidades malignas sempre agiram juntas. Estão agindo nesse momento aí. Ajudando ao quê? Ajudando que o mundo continue jazendo no maligno, debaixo dos poderes de Satanás. E agem de uma certa maneira como que vacinando as pessoas contra o Evangelho. Você está vendo aí que as pessoas hoje em dia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estão sendo vacinadas contra a febre amarela? O que é uma vacina? Para não deixar aquele vírus, né, infectar a pessoa. Pois bem, o que o anticristo, o que o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta fazem é vacinar as pessoas contra a verdade, contra o verdadeiro evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus. Por isso, quando alguém chega para pregar o evangelho para qualquer uma dessas pessoas, elas já estão cheias de resistência, elas já estão cheias de resposta na boca, elas já sabem tudo o que dizer contra, porque a cabeça delas já está feita pelo anticristo e pelo falso profeta. Que encontraram lugar para fazer suas obras na vida dessas pessoas por causa do seu pecado. Por isso que uma conversão legítima, amados, só ocorre por um genuíno milagre de Deus, que faz com que a sua palavra penetre na mente daquele que ele quer convertido, e a palavra entra então anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com você? Porque nós também jazíamos no maligno. Mas Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, 14. Para que agora nós sejamos firmados na verdade, e os poderes de Satanás não nos toquem. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, depois dessa introdução que eu fiz para vocês, vamos ler o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 13. Todos preparados? Leiamos juntos, prestando bastante atenção em toda essa palavra. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão.
Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem, nós vimos então aqui o que eu falei para vocês anteriormente, tá? O surgimento das 2 bestas. No primeiro versículo, você viu que a primeira besta, que é o anticristo, tá? Que é o anticristo encarnado, surge do mar. Já a segunda besta, que
vai surgir aí no versículo 11, ela emerge da terra. Uma surge do mar, outra surge da terra. Qual o significado do mar e da terra? Do mar, o mar representa a instabilidade humana por causa do pecado. O pecado tornou os seres humanos seres instáveis, pessoas de altos e baixos, pessoas emocionalmente e até mentalmente descompensadas ou desequilibradas. Esse é o campo perfeito para o anticristo surgir. Por isso ele surge do mar. A segunda besta surge, que é o falso profeta, que eu expliquei antes, surge da terra. Por que ela surge da terra? Porque essa terra representa as falsas bases ideológicas e religiosas que os homens convenientemente criaram para se sustentar e dizer que eles estão bem, que estão salvos, que tem uma religião. Por isso que o falso profeta age no meio da religiosidade ímpia e herética. Essa é a ação dessas duas bestas, que estão agindo já o tempo todo no mundo, como eu falei, e estarão agindo fortemente dentro da grande tribulação. O Apocalipse é um livro profético. Tá? O Novo Testamento ele tem 4 livros históricos, que são os Evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois de Atos vem as epístolas, começando com as 13 epístolas de Paulo, depois a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas. Essas cartas são o material ideológico do Novo Testamento. E o último livro, que é o Apocalipse, é o único livro chamado então de livro profético. Não que não haja profecia nos livros históricos e não haja profecia nas cartas, existe, mas o livro tido como um livro profético. E para entender um livro profético, temos que entendê-lo da mesma maneira como entendemos os outros livros proféticos da Bíblia que estão lá no Antigo Testamento. Os livros proféticos têm uma dinâmica que precisa ser compreendida. A dinâmica acerca de coisas que já se cumpriram na história e coisas que ainda vão se cumprir na história. Essas coisas, sempre que tem profecia na Bíblia, elas estão aí misturadas. Por isso, quando nós lemos os textos proféticos, temos que ter discernimento para entender aquilo que já se cumpriu na história, faz parte do passado, não fará mais parte na nossa vida, na vida da história da humanidade, porque é algo já do passado. E aquilo que é profecia futurística, que há de se cumprir ainda no futuro. Ok? Então, primeiro eu vou falar para vocês um elemento muito importante, citado aqui no final desse capítulo 13, tá? Falando acerca do número da besta, ou número do anticristo. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Repitam. Aleluia. Amados, na dinâmica da profecia,
entrou aqui na citação do livro um homem cujo número desse homem é 666 ou 666, e esse homem é um elemento já cumprido na história. Não vai existir mais. Essa história do 666 já passou. Foi um homem que já existiu, ele existiu no primeiro século. O anticristo, que vai ser encarnado na grande tribulação, é uma sombra desse homem. É uma sombra desse homem, mas não é mais esse homem, ok? Para entendermos esse homem 666, nós temos que entender os números representados, os valores numéricos representados no alfabeto de uma das línguas mães da Bíblia, que é o alfabeto hebraico. O que vocês têm aqui nesse quadro aqui, tá? É o alfabeto da língua hebraica, a língua que foi escrita o Antigo Testamento, tá? Esses nomes esquisitos aí são o nome das letras, tá? As nossas letras são o quê? A, B, C, D, E, F, G, H, não é isso? As letras hebraicas são Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Tzadeh, Kof, Resh, Shin e Tav. Na língua hebraica, os números são representados por essas letras do alfabeto. E eles são construídos por essas letras do alfabeto hebraico. A primeira letra, que é o Aleph, representa o número 1, Bet, número 2, Gimel, número 3, Dalet, número 4, Rei, número 5, Vav, número 6, Zain, número 7, Het, número 8, Tet, número 9, Yod, 10, aí pula para o 20. Kaf é o 20, porque qual é o 11? O 11 vai ser o Yod mais o Aleph, 10 mais 1. O 12 vai ser o Yod mais o Bet, 10 mais 2. E assim por diante, ok? Então passa agora para decimais, né? O Kaf vale 20, o Lamed vale 30, o Mem 40, Nun 50, Samek 60, Ain 70, o P 80, o Tzadeh 90, e aí passa para os centesimais. O Kof vale 100, o Resh 200, o Shin 300, e a última letra, que é o Tav, vale 400. Ok? Esses valores numéricos, é assim também que em Israel os judeus usam os números, usando essas letras. Só para vocês verem uma coisa tão interessante, talvez alguém aqui possa saber disso, ou a maioria não. Nós vivemos numa época aí muito importante, né, que quando o homem descobriu que nós temos um DNA. Já ouviram falar do DNA? Né? DNA, que é a marca registrada aí de toda a nossa origem. Cada um de nós tem um DNA. O DNA dos homens, de todos os homens na face da terra, o DNA de todos os homens na face da terra, eles obedecem a uma sequência numérica de 4 números. Só para vocês verem como curiosidade. O nosso DNA, o DNA de toda a humanidade na face da terra, eles têm uma coisa em comum, uma sequência numérica desse DNA de 4 números. O primeiro número é o Iod. O Iod ali, tá vendo? É o número 10. O primeiro número é o número 10, da nossa sequência comum numérica de DNA, é o número 10. É a letra Iod. Guarde aquela letra lá, Iod. O segundo número é o número 5, que está aqui na letra Rei. Essa letra Rei aqui representa um H. A letra Iod representa um I
ou um Y, tá? Tem som de I. E o rei representa um H. Vai guardando as letras então. O 10, o 5, tá? A nossa sequência de DNA humano tem esses 4 números. Primeiro, 10. Segundo, 5. Terceiro número, esse vermelho aqui, debaixo do rei, é o Vav. O Vav é o nosso W, tá? É o nosso W. O Vav, ele tem o valor número 6. A sequência do DNA é essa: 10, 5, 6. E o quarto número repete de novo o número 5, que é a letra rei. Pegando essas 4 letras, Iode, rei, Vav e rei, forma-se o nome Jeová. O nome de Deus está gravado no DNA de todos os homens. Entenderam? Porque o homem foi chamado à existência por Jeová. Foi chamado à existência por Deus. Interessante isso, né, irmãos? Pode pesquisar, se vocês gostam de pesquisa, pode pesquisar se isso não é verdade. Ok? Muito bem. Existiu um personagem na história do cristianismo muito rude, muito terrível, que foi um dos cabeças do Império Romano. O Império Romano tinha como cabeça sempre um rei. E esse rei ganhava o nome de César. Não importa qual fosse o nome original dele, o nome que a mãe dele deu para ele. Quando ele chegava a ser rei, o nome dele era César. E, na linguagem do Império Romano, eles sempre saudavam como Ave César, né? O César, salve aí o nosso rei, salve aí o César. O Império Romano, ele é representado lá na profecia de Daniel e também na profecia de Joel. Na profecia de Joel tem 4 gafanhotos, tá? 4 gafanhotos que nós podemos ler. Vamos abrir aí rapidamente em Joel, só para nós identificarmos aqui. Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. É um versículo só, então é fácil de lermos juntos. Aqui, ó. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Leiam vocês. Só um momentinho, para um pouquinho, porque estou vendo que a maioria não achou Joel. Tem Joel aí na sua Bíblia? Joel fica depois de Oséias. Para ficar fácil para você, Daniel, Oséias, Joel. Tá? Daniel, Oséias, Joel. Agora todo mundo achou? Joel, capítulo 1, versículo 4. Acharam? Então leiam agora. Agora pode ler de novo, vai lá. Esses 4 gafanhotos representavam 4 impérios que dominaram sobre a nação de Israel. O primeiro gafanhoto, o cortador representa o Império Babilônico, que levou o povo por Nabucodonosor, você lê no livro de Daniel, a ficar lá na Babilônia por 70 anos. Quando a Babilônia perdeu o poder, quem tomou o poder dela foi o gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador foi o Império Persa, que era a união de 2 impérios, da Média e da Pérsia. Por isso é chamado Império Medo-Persa.
Foi nesse império que o povo foi liberto da Babilônia e voltou de novo para Jerusalém, para Israel. Mas mesmo estando em Israel, eles continuaram subservientes, escravos da Pérsia. A Pérsia, que é o gafanhoto migrador, perdeu o seu poder porque cresceu muito o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador representa a Grécia. Na época de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, a Grécia quase conquistou o mundo inteiro. A Grécia está aqui representada pelo gafanhoto devorador. Mas a Grécia perdeu o seu poder e um outro império muito poderoso cresceu e foi aqui representado pelo gafanhoto destruidor. Esse foi o Império Romano. E o Império Romano dominava sobre Israel 200 anos antes de Cristo e depois de Cristo continuou ainda dominando sobre Israel, o Império Romano. Esses 4 gafanhotos aqui, eles se encontram também em Daniel capítulo 7. Quando Daniel teve a visão, ao invés de ter como Joel... Para Joel, Deus deu a visão de 4 gafanhotos. Para Daniel, Deus deu a visão de 4 animais. O primeiro animal, semelhante a um leão, ele representava a Babilônia. O segundo animal, parecido com um urso, ele representava a Pérsia. O terceiro animal, parecido com um leopardo, representava a Grécia. E o quarto animal não era parecido com nenhum animal da fauna, com nenhum bicho existente. Ele era um monstro irreconhecível. E esse monstro irreconhecível é o gafanhoto devorador aqui, o Império Romano. E na profecia de Daniel, ele conta que os 3 primeiros impérios... Os 3 primeiros animais, o leão, o urso e o leopardo, e os 3 primeiros gafanhotos, o cortador, o migrador e o devorador, representam reinos que tiveram o seu apogeu, o seu auge, e depois decaíram e perderam para sempre o seu poder. Isso aconteceu com o Império Babilônico, com o Império Persa e com o Império Grego. Mas o quarto animal que Daniel viu, que era um monstro, e que Joel viu aqui como o quarto gafanhoto, o destruidor, o Império Romano vai perdurar até o fim dos tempos. O Império Romano começou a perder força política no ano 300 depois de Cristo, no 3º século depois de Cristo. Olha, ele já tinha durado até aí mais do que todos os outros 3 impérios. 200 anos antes de Cristo e mais 300 anos depois de Cristo. O Império Romano já havia durado como império político 500 anos. E quando ele se viu perdendo o poder, através do César daquela época do ano 300, que era Constantino, o Império Romano ofereceu uma destra de paz, de acordo, de aliança para os bispos da Igreja de Roma. E o Império Romano deixou de ser um império exclusivamente político e se tornou um poderoso império religioso. O catolicismo romano. O catolicismo romano não é a igreja de Jesus Cristo. Ele é disfarçadamente a continuação do Império Romano, a continuação da obra do gafanhoto devorador, a continuação da obra do último animal que Daniel viu e que perdura, o domínio desse animal perdura até o fim dos tempos. O poderio do catolicismo romano continua aí debaixo
debaixo desse principado, dessa potestade denominada Império Romano. Que antes eram o quê? O Império Romano era governado por homens cujo título era de César. Mas agora, depois que se transformou, e no século III, o Império Romano passou a ser chamado pelas pessoas por ordem do catolicismo romano, o Império Romano passou a ser chamado de Santo Império Romano. Um império corrupto, sujo, prostituto, idólatra, mas todo mundo tinha que chamar de Santo Império Romano. Uma vez abarcado pelo catolicismo romano, cuja sede continua sendo lá em Roma, como sempre foi a sede de todos os Césares, agora o catolicismo romano, o Santo Império Romano, tem sempre por cabeça um Papa. Papa é a maneira carinhosa de chamar alguém de papai. Isso é um anti-evangélico. Anti-evangelho, anti-bíblia, anti-cristianismo, porque Jesus falou assim: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando que um filho, que o Lucas não pode chamar o Gilberto de pai. Não, um filho pode chamar seu pai de pai. Sim, Jesus não estava proibindo isso. Jesus estava falando isso em termos de espiritualidade. E que se tornou aí em termos religiosos. O catolicismo romano, a cabeça dele é alguém chamado Papa, papai. E os líderes que são subservientes a esse Papa, estão nas paróquias católicas, são chamados de padres. Papa, papai em italiano, e padre, pai em espanhol. Numa franca desobediência a Jesus, que disse: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, e vós sois todos irmãos. Quando o Império Romano, então, que agora é disfarçado aí, e o César atual, os Césares atuais na história são papas. Quando era o Império Político, nos 500 anos, teve várias dinastias de Césares. Um deles foi um chamado Nero. Volta um pouquinho. Esse quadro que eu passei para vocês com as letras hebraicas, eu coloquei de propósito algumas de vermelho, tá vendo? De vermelho tem o Vav, que é a letra 6, o Nun, que é o número 50, o Samek, que é o número 60, o Kof, que é o número 100, e o Rush, que é o número 200. Essas letras que estão de vermelho formam o nome, passa agora, do César Nero. Aquelas letras que estavam de vermelho lá, eu coloquei agora aqui escrito de azul, tá? Escrito de azul com os seus valores. Essas letras formam aquele nome lá em hebraico que está escrito Quisar Neron, que traduzido para o português é César Nero. Esse César Nero, ele foi o 5º imperador romano da dinastia Július Cláudio. O primeiro foi César Augusto, que reinou de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Segundo Tibério César, de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Terceiro Calígula, de 37 depois de Cristo a 41. Quarto Cláudio, de 41 a 54. E o César Nero foi o 5º, que reinou em Israel de 54 a 68 e foi o principal responsável pela matança de milhares de cristãos em
Roma, no Coliseu de Roma, incluindo os apóstolos, Pedro, Paulo e outros apóstolos de Cristo Jesus. Menos o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos, porque o Senhor ia ainda revelar para ele o Apocalipse. Esse César Nero aqui, cujas letras que formam o nome dele são essas aqui, ó. Kofi, Samek, Resh, Nun, Resh de novo, Vav e Nun. Na ordem que está escrita o nome dele lá, tá? Essas letras, somados todos os seus valores, 666. 666 é o número de um dos chefes do Império Romano. Hoje o chefe do Império Romano é um Papa. O Papa, seja ele quem for, mesmo que morra um e outro ocupe esse posto, é uma sombra desse Império Romano. Mas esse personagem cujo número era 666, ele já passou na história. Amém? Agora, dentro da grande tribulação, quando o anticristo da grande tribulação surgir, e que pela história, pelas coisas que indicam a palavra de Deus, esse anticristo não vai ser um papa da Igreja Católica, não. Porque esse papa da Igreja Católica, o catolicismo romano, ele não faz parte do anticristo, ele faz parte do falso profeta, da religiosidade enganosa que engana as pessoas com falsas promessas de salvação, quando não tem salvação, porque só há salvação em Cristo Jesus na verdade. Aleluia. Então, esse anticristo que vai surgir dentro da grande tribulação, ele vai marcar, isso chama-se então a marca da besta, citada aí no final do versículo, do capítulo 13 também, tá? A marca da besta na mão e na fronte das pessoas que estiverem na grande tribulação. Portanto, essa marca da besta não vai surgir antes da grande tribulação. Vai surgir na grande tribulação. Por isso, antes da grande tribulação, não há profecia bíblica nenhuma dizendo que a marca da besta vai surgir antes da grande tribulação. A profecia está dizendo que a marca da besta vai surgir dentro da grande tribulação. Por isso, antes da grande tribulação, essa marca não surge. Tá? Quando surgiu a televisão, o povo achava que quem tinha televisão, a televisão era a marca da besta. Quando surgiu aí códigos de barras, as pessoas acharam que o código de barras era a marca da besta. Agora, hoje em dia, estão falando de um chip que vão implantar com os dados das pessoas. Cuidado que isso aí pode ser a marca da besta. Não, a Bíblia não fala nada disso. O que a Bíblia diz é que essa marca da besta será executada, implantada dentro da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Okay? Só quem estiver dentro da grande tribulação, portanto, é que saberá qual será essa marca. Essa marca é para todos os que não têm o selo de Deus na sua fronte. O selo de Deus representa o Espírito Santo de Deus. Ok? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. As pessoas convertidas dentro da grande tribulação, como nós vimos no capítulo 7, que haverá um grande avivamento dentro da grande tribulação, muita gente será convertida a Cristo. Esses convertidos, eles são selados com o selo de Deus na fronte. A fronte significa a mente. A cabeça deles, a mente deles é renovada pela palavra de Deus, que é a verdade, porque o Espírito de Deus, que é o selo de Deus, é que nos guia a toda a verdade. Ok? Essas pessoas não receberão a marca da besta. Por quê?
Porque elas têm o selo de Deus, porque elas são de Deus. E essa marca da besta que será colocada sobre a fronte e a mão direita dos ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus, que não são convertidos, é uma marca que dar-lhes-á o direito de trabalharem, de comprarem, de venderem, de viverem na sociedade, de manterem seus empregos. E um dos aspectos da perseguição aos crentes que existirem na grande tribulação é que eles vão perder seus empregos, eles não vão ter crédito, eles não poderão comprar, não poderão negociar, não poderão vender, porque os crentes vão passar fome na grande tribulação. Só vai ter o que comer quem for do diabo, quem tiver a marca da besta. Essa marca é para eles trabalharem, para eles comprarem, para eles venderem, e os crentes não poderão participar da sociedade como nós participamos hoje, trabalhando, tendo emprego. Quem tiver empregado na grande tribulação e se converter, quem se converter a Cristo perde o seu emprego. Não é aceito no sistema comercial mundial. Não pode viajar, porque não pode comprar passagem de ônibus, nem de avião, nem de trem, nem de nada. Não pode sair do seu lugar. E onde está não tem trabalho, então logo não tem dinheiro, não tem como se sustentar. Essa é uma das maneiras como o cristianismo será perseguido dentro da grande tribulação. Não devemos ter e nem ficar alimentando por aí, porque esse negócio de internet aí aparece muita coisa aí mentirosa, tá? Ficar alimentando ideias do que é ou do que será essa marca da besta, porque ela só vai surgir dentro da grande tribulação. Se você quiser conhecer, fique na grande tribulação. Quem for para o céu não vai conhecer qual é essa marca, porque só vão conhecer os que estiverem dentro da grande tribulação. Os crentes que estiverem dentro da grande tribulação vão saber que marca é essa e não vão ser marcados porque eles são de Deus, eles têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Glória a Deus. Vocês viram como a palavra de Deus, ela desmistifica um monte de coisa que a gente acredita por não ter conhecimento, e a gente passa a ter conhecimento e entende a verdade? É assim que a palavra de Deus age na nossa vida. Então, o que nós, lendo um texto como esse hoje, devemos guardar em nosso coração, o que vem aqui logo a seguir. Pode passar aí, então. Tá? Pode passar aí logo a seguir. O versículo 8 e o versículo 10 que nós lemos. Quem são os adoradores da besta? Os adoradores do anticristo. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não vai adorar a besta lá dentro da grande tribulação. Vai adorar o Senhor Jesus. Vai adorar o Cordeiro de Deus. A igreja dentro da grande tribulação, a igreja de Cristo dentro da grande tribulação, vai sofrer perseguições similares a que a igreja sofreu no primeiro, segundo séculos, com muitos mártires, muita gente morrendo por amor a Cristo Jesus. E por isso o Apocalipse 13:10 termina dizendo: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Leia só essa última frase. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Portanto, o que cabe a nós, hoje aqui ouvindo essa palavra? Ser perseverantes e ser fiéis. Perseverantes na nossa santificação e fiéis à palavra de Deus, ouvindo-a e praticando-a na nossa vida. Aleluia. É maravilhoso, né, irmãos? Meditarmos na palavra de Deus. Sábado será o capítulo 14, domingo capítulo 15, não faltem nesses 2 dias. Domingo será a nossa ceia.
E depois de amanhã, a nossa segunda aula de Romanos no seminário, viu? Quem não veio na primeira, as matrículas continuam abertas. Venha na sexta-feira, em nome de Jesus. Vai ser de grande valia para a sua santificação. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite, revelando-nos coisas tão importantes para a nossa santificação. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui recebendo, ouvindo tais palavras, sendo pela tua palavra e pela tua presença edificados para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, em todos quantos vieram essa noite e que ouviram essa palavra, e que seus corações sejam consolados, confortados pela tua presença, e eles sejam cheios com o teu Espírito Santo. Abençoa o trabalho daqueles que estão trabalhando, o estudo daqueles que estão estudando, dá saúde para as famílias, cura, Senhor, toda enfermidade física, mental, emocional, principalmente espiritual. Cura, Senhor, o sistema nervoso agora de pessoas aí que tem problemas no sistema nervoso. E o Senhor me mostra nesse momento que o Senhor está curando esses irmãos em nome de Cristo Jesus. Cura, Senhor, pessoas que estão com problema de circulação sanguínea agora, que esse sangue possa circular da cabeça à planta dos pés, Senhor. Desobstrui, Senhor, as veias, as artérias, para que o sangue dessas pessoas possa circular bem e elas tenham saúde em todo o seu corpo. Cura, Senhor, o interior, cura a respiração, pessoas que estão com problema respiratório, ajude elas a respirarem melhor, Senhor. Tira agora toda a falta de ar e dá a elas ter uma respiração perfeita agora em nome de Cristo Jesus. Pessoas que têm alguns tumores agora, esses tumores vão desaparecer em nome do Senhor Jesus. Tira agora, Senhor, todo tumor, toda doença, toda enfermidade. Pelas tuas pisaduras nós fomos curados. E nós recebemos essa cura, Senhor, de Ti agora. Recebemos a cura divina, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Queremos essa noite também Te louvar com esse último cântico e entregar também em Tuas mãos dízimos e ofertas em amor por Ti, Senhor, e a Tua palavra. Amém.